Olá, graça e paz, tudo bem? Nós vamos continuar então refletindo na palavra de Deus, dessa vez no capítulo 74 do livro de Salmos. Eu farei a leitura então dos versículos 1, 2, 10 e 11 do capítulo 74 do livro de Salmos para a nossa reflexão. Acompanhe comigo na sua Bíblia, abra sua Bíblia para que nós possamos então juntos refletir na palavra do Senhor. Versículo 1 diz o seguinte: Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do monte Sião, onde habitaste. Versículo 10 e 11. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Quero te convidar a uma oração nesse momento para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e assim meditarmos na palavra do Senhor, diante do Senhor e na dependência dele. Santo Deus, amado Pai, eu te louvo porque o Senhor nos deste a permissão, a liberdade de estudarmos a tua palavra. Esta que é a sua vontade para as nossas vidas. Nós rogamos, Santo Deus, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, nos guardar de todo e qualquer erro no entendimento da tua palavra, a fim de que a sua vontade seja realizada em nós. Para a honra e glória do teu nome, assim oramos e agradecemos. Amém. Salmo 74, um salmo de Asaf. Nós estamos agora no terceiro livro dos Salmos, o livro dos Salmos que é composto por 5 livros. Nós estamos naquele que é o segundo salmo do terceiro livro. Salmo de Asaf, agora, ele vai nos desafiar a entender a questão dos problemas, das dificuldades e das lutas que nós temos no dia a dia. E especificamente esse Salmo 74, nós podemos ver que ele tem bastante questões. Nós vemos aí que o salmista questiona por que da rejeição de Deus, por que a ira de Deus está contra as suas próprias ovelhas, por que ele não faz nada contra o adversário que se levanta contra as suas ovelhas, e por que Deus está retendo a sua mão, ele não está agindo em favor do seu povo. Essas são dúvidas colocadas pelo salmista que refletem na própria questão da nossa existência, a questão da teodiceia, ou seja, por que o mal existe, por que o mal continua a ser propagado, por que tantas catástrofes, doenças, tantas lutas e dificuldades durante o período de nossas vidas. E essas dúvidas do salmista são colocadas em uma época muito distinta. Esse salmo da família de Asaf, certamente este salmista, ele está vivendo no período do rei Zedequias, onde Nabucodonosor está invadindo Israel, está destruindo o templo. O salmo vai deixar isso muito transparente entre os versículos 3 até o versículo 9, a destruição do templo. E este não é o mesmo Asaf, claramente, que estava ao lado de Davi, cantando com Davi. Certamente ele vem da família de Asaf, da escola de Asaf, dos levitas. Então esse levita ele está passando por essa grande tribulação, onde Israel, onde a região de Judá está sendo invadida pelos babilônicos e o templo está sendo destruído. E ele vê tudo isso acontecendo, todo o povo sendo levado cativo, sendo morto, o templo sendo destruído. Isso levanta vários questionamentos em sua mente. O primeiro dele que se levanta é: por que o Senhor nos rejeitou? Essa é uma pergunta que certamente ele, o próprio salmista, poderia ter respondido. Porque são vários os profetas que vieram antes avisando que isso aconteceria caso o povo não se voltasse para Deus. Nós temos diversos avisos relatados, registrados na Bíblia Sagrada, a respeito dessa
condenação do povo de Israel por conta da sua desobediência, por conta do seu afastamento da vontade de Deus. Ele também diz que a ira do próprio Deus está voltada contra o seu povo. E é verdade, este intento de Nabucodonosor, essa ação dele, é uma ação onde Deus está usando as suas mãos ímpias para atacar o próprio povo de Deus. Porque esse povo separado para ser povo de Deus não estava cumprindo o seu propósito. Então esses levantamentos, esses questionamentos realizados pelo salmista, eles estão corretos. E também está correto dizer que Deus rejeitou o povo, a ação do povo, o meio de vida do povo. Está correto dizer que esse é o derramar da ira de Deus também sobre aquele povo. Está correto dizer também que Deus não faria nada. Ele pergunta no versículo 11, até quando o Senhor vai reter as suas mãos? E durante aquele período Deus reteve a mão o tempo todo. Deus não fez nada para que Nabucodonosor fosse impedido de conquistar Israel. Pois bem, o que nós temos aqui são dúvidas sinceras do coração de um levita, do coração de um dos membros da família de Asaf, e essa declaração, essa dúvida sincera, ela traz à tona a questão: por que o mal tinha que acontecer no meio do povo de Israel? Quando olhamos para a história, vemos que Deus constantemente avisou o povo de Israel. E qual que era a posição do povo de Israel diante de Deus, a real situação desse povo? Bom, sabemos que eles foram avisados anteriormente porque viria uma grande destruição caso eles continuassem a viver distantes de Deus. Sabemos que esse povo sempre amou o pecado. Deus constantemente vem avisando eles a respeito da sua proximidade com o pecado e como eles deveriam se afastar do mesmo. Nós sabemos também que eles excluíam Deus de suas vidas. Eles deixavam Deus de lado. Eles deixavam Deus sempre à parte das suas ações, dos seus negócios, dos seus afazeres diários. Mas quando, no meio da dificuldade, eles utilizavam Deus como uma espécie de amuleto da sorte. Eles buscavam Deus em meio às dificuldades da vida, em meio à perseguição. Nós vemos a história de Israel sendo contada e percebemos que cada vez que eles passavam por uma grande tribulação, eles recorriam a Deus. Porém, quando eram períodos de paz, felicidade, prosperidade, eles se distanciavam de Deus e se aproximavam dos ídolos e dos deuses vizinhos, os falsos deuses. Então a percepção que nós temos, olhando para o quadro geral, é que Israel era uma nação muito inconsistente. Era uma nação que ora dizia amar a Deus, mas que as suas ações, a sua vida, não comprovavam aquilo que eles diziam. Nós percebemos também que, no entanto, mesmo em meio a essa grande causa, a essa grande luta, a essa grande dificuldade, somente um poderia restaurar esse povo. E é isso que o salmista deseja que seja realizado. E é essa a busca do salmista, que o Senhor intervenha na história, que o Senhor venha e salve e resgate o povo. E perceba você, o texto é forte, o texto é profundo, a destruição era evidente, era clara, e era muito sofrimento para aquele povo. Eles se sentiam desolados, abandonados por Deus. Eles se sentiam agora à mercê de seus inimigos. Deus não falava mais com eles, isso fica claro no versículo 9. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Deus se calou diante da maldade, diante da persistência desse povo em fazer o mal. E permitiu então que Nabucodonosor os levasse cativos. Permitiu que o templo, construído em dedicação ao Senhor, fosse destruído. Porém, como o salmista relata, somente de Deus poderia vir a vitória. Ele faz questão de se lembrar do passado, das grandes ações de Deus. Versículo 13 até o versículo 19, ele relata, ele reafirma a confiança em Deus, se lembrando daquilo que são os grandes feitos de Deus.
da liberdade que Deus trouxe ao povo que estava cativo no Egito, de como o Senhor venceu os egípcios, de como a natureza é dominada pelo Senhor. Ele não é só o Criador, mas ele também é o sustentador. Ele é aquele que fala e a criação obedece às suas ordens. Temos então aqui declarada a fé do salmista. O salmista declara que Deus é Deus sobre todas as coisas, inclusive nas horas más, inclusive nas horas difíceis. Deus não deixa de ser Deus. E Ele é o único que pode socorrer. O texto vai terminando e nós chegamos ao versículo 20, onde o salmista vai pedir justiça provinda de Deus. Ele vai dizer o seguinte: dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enche os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. E o salmista está certo também. Deus é justo e não permite que ninguém escarneça dele. Deus é um Deus justo e não permite que aquele que é o injusto saia sem o seu devido castigo, a sua devida paga. Veja você o que a história nos conta. Que Deus atendeu a essa oração. Deus deu uma resposta positiva a essa oração. Porém, essa resposta não foi na hora que o salmista queria, e nem no tempo do salmista, e nem do jeito que o salmista queria. Nós percebemos que Deus realmente trouxe o povo de volta após 70 anos de exílio. O povo de Israel, após ser levado para o cativeiro, foi trazido de volta. Porém, o povo continuou inconstante. Mesmo após tão grande livramento, ele continuou inconstante. Seus altos e baixos, ora estão servindo a Deus, ora não estão servindo mais a Deus, estão buscando falsos ídolos. Nós vemos eles enfadados, cansados do culto, servindo apenas o pior que tem a Deus, e chegam a ser questionados por Deus. Entreguem isso aos seus governadores, vejam se eles receberão. Malaquias vai dizer essa palavra. O que Deus faz então? Deus envia o seu próprio Filho Jesus Cristo para essa nação corrupta, corrompida. Essa nação que, mesmo tendo recebido tanto de Deus, tantos presentes maravilhosos, tantas bênçãos maravilhosas, persistia em ignorar a Deus. Essa nação que, mesmo quando castigada, se voltava a Deus apenas por interesse, mas logo em seguida deixava Deus novamente. Então, Deus envia o seu próprio Filho. Porém, o que essa nação faz é matar Jesus Cristo, crucificá-lo em uma cruz. Exatamente isso que aconteceu. Essa nação não aprendeu com seus erros. Ela continuava errando. Ela fazia questão de ser uma nação rebelde e distanciada de Deus. O que aconteceu, então, quando Jesus Cristo veio? Aconteceu que alguns reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. E porque creram em Jesus Cristo, tiveram e têm a vida eterna. Tiveram a salvação. Essa foi a proposta de Deus, a solução de Deus. O próprio Deus encarnado veio à Terra, morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas ele não se manteve morto, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E agora ele intercede por nós. E nós precisamos então crer em Jesus Cristo para termos a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação de nossos pecados. Muitos de nós estão passando por dificuldades, lutas na vida. E muitas vezes olhamos para essas lutas e nos perguntamos: por que Deus? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento em minha vida? Eu gostaria então que você refletisse, assim como o salmista teve que refletir, do motivo desse grande mal ou grandes males estarem passando pela sua vida. Então a pergunta honesta é: as queixas contra Deus são honestas ou temos recebido do fruto das nossas decisões?
Será que as dificuldades que temos tido na vida não são simplesmente a paga de nossas decisões, de nossos atos? Será que realmente Deus está agindo de forma melindrosa e tão simplesmente a seu bel prazer tem castigado a humanidade? Ou a humanidade mais uma vez, ou nós mais uma vez, temos nos voltado para o pecado, esquecido da vontade de Deus em nossas vidas? Tire um tempo para você poder refletir sobre as suas lutas do dia a dia e veja se as suas decisões não são o que realmente tem gerado essas lutas e essas dificuldades. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Que Deus vos guarde em sua